Vamos lá ao nosso segundo tempo deste treinamento do Agile, né? Hoje, última aula desse treinamento. Vamos aqui só focar algumas telas a mais do scanner. O Juliano de Freitas está aqui com uma pergunta bem interessante sobre o Agile mesmo. Segura aí, Juliano. Já já eu vou comentar sobre esse defeito que você mencionou aqui no nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu Mac. Bom, viram que agora eu estou na última parte da tela. Depois de atuadores, temos ajustes. Quando entra em ajustes, temos mais 8 possibilidades de ajustes. É sobre eles que nós vamos falar agora, um por um. Tá? Primeiro ajuste, 1 de 8. Podem ver, ó, já aparece lá em cima, né? No próprio scanner, ó, ajuste 1/8, controle de marcha lenta. Tá? E vamos ver o segundo, porque eu vou abordar de 2 em 2 para vocês, tá? Ó, 2 de 8, posição de embreagem. Então, o que nós temos nesses ajustes, tá? Então, primeiro aqui, a teoria deles. Nesses testes, devemos fazer os ajustes de aprendizado da ECU para as devidas adequações do corpo de borboleta, com correção da lenta e do sensor de posição da embreagem. Então é assim. Primeira tela, vamos lá. O ajuste 1 de 8. Controle da marcha lenta. É um aprendizado que o módulo faz para apagar os parâmetros anteriores referentes ao controle da marcha lenta. É a forma de dirigir, a forma que a ECU vai adequando o mapeamento. Até controle da marcha lenta entra nesse mapeamento, tá? Então, um ajuste aí, quando você clicar um OK ou um sim, ele vai pedir para confirmar, você confirma, você faz um controle da marcha lenta. Ou seja, você consegue fazer uma simulação para ele aumentar ou para abaixar o giro. Não vai mexer na rotação oficial do carro, não, isso não. Você vai mexer apenas no controle, para saber se ele está atuando ou não. Agora, o ajuste 2, né? O ajuste do pedal da embreagem, posição da embreagem. Estão lembrados que o Agile tem um sensor de pedal da embreagem? Pessoal, eu falei sensor, não falei interruptor. Ele tem um sensor, um potenciômetro no pedal da embreagem. Tá? E também apresenta muito problema. Nesse sensor, entrando aí com o scanner, a gente faz um ajuste e um aprendizado dessa posição da embreagem. Embora, atenção, é muito comum estar torta a chapinha para que o sensor não pegue no pedal. É muito comum. E isso, pessoal, muita concessionária faz. Sério? Sério. Muita concessionária, ao invés de deixar a posição de embreagem lá, né, sendo acionado pela embreagem, eles pegam uma alavanca e entorta a chapa. E aí o sensor fica fora de posição. Ele não atua mais. Também não acusa o defeito, tá? Acredito que isso faça com que o veículo perca um pouco do seu bom funcionamento. Por isso que em muitas revisões de Agile, quando o carro volta, tá com a chapinha torta, tá? Virou meio que um procedimento. Mas podemos fazer o aprendizado no scanner. Está aí, ó, posição da embreagem para vocês, tá? Bom, falei do 1 de 8, 2 do 8 e agora 3, né? Ajuste 3/8. É um teste que nós fazemos para o aquecimento do sensor lambda. Ou seja, quando você clicar no OK ou no sim, e mais uma vez vai ser trabalhado o aquecimento da lambda. Ou seja, o módulo vai comandar, mesmo que não seja um módulo diretamente, seja via caixa de fusíveis, não importa. Vai comandar o fio de aquecimento e o aterramento negativo, para que a resistência de aquecimento entre em funcionamento. Tá?
Então é um teste prático, com boa eficiência, para analisar o veículo, para poder medir, né, se realmente está chegando positivo via relé e o negativo via módulo para aquecer o sensor lambda 1, sensor lambda 2. Então temos o quê? Uma forma de testar isso. E vejam bem, resistência de aquecimento de sonda lambda também dá defeito, também queima. E aí queimou, vai aparecer a luz de anomalia, porque é um componente, né, monitorado pelo módulo, ou seja, a ECU monitora o funcionamento do sensor, inclusive da sua resistência elétrica, tá? Mais um detalhe, temos que fazer o quê? Medir a tensão elétrica que chega até a sonda funcionar. Positivo, negativo, padrão, normal. Outro detalhe, o sensor lambda está sempre perto, bem pertinho do catalisador, né? Tanto antes do catalisador, como após catalisador. Para quê? Para que o próprio calor, a temperatura no catalisador, aqueça também o sensor. Lembre-se, sonda lambda é um gerador de sinal, ou seja, ele envia o sinal quando estiver aquecido acima de 300 graus Celsius, tá? Mais uma telinha de ajustes, olha agora, ó, 4 de 8. O ajuste 4 é o quê? Reconhecimento da posição da borboleta aceleradora. Pessoal, essa tela de ajustes, ó, usamos bastante no dia a dia. Por quê? O carro chegou para fazer uma revisão ou manutenção no motor, na injeção, eu tiro o corpo de borboleta e faço a limpeza, obviamente. Tem que fazer a limpeza no corpo, né? Porque é um item que suja bastante. Fez a limpeza, o módulo perde o parâmetro, porque a limpeza vai mudar um pouco a passagem do ar. Automaticamente, temos que fazer o quê? Um aprendizado da borboleta aceleradora. Então, através do scanner, clicando aí em ajustes, no item 4, reconhecimento da posição da borboleta, acionou, o módulo vai acionar a borboleta aceleradora para justamente pegar a sua posição de funcionamento, fechada e totalmente aberta. Então, é uma forma de reconhecimento. Por quê? Não tem cabo de acelerador. A ligação entre o pedal e a passagem do ar, que é a borboleta, é feita de forma eletrônica. Então a ECU tem condições de reconhecer essa posição da borboleta. É muito importante, né? Não tenham dúvidas quanto a isso, que é um componente simples, porém muito importante para o funcionamento do motor. Vamos lá, teoria, mais ajustes. Ajuste e teste da resistência de alimentação do aquecimento do sensor de oxigênio, a lambda, e ainda o reconhecimento e aprendizado da posição do corpo eletrônico. Ou seja, temos o quê? Duas formas de se trabalhar em ajustes. Uma forma de testar comprovadamente se está tudo ok ou não. É possível. Esses ajustes existem para facilitar o dia a dia. Não é para atrapalhar o dia a dia, né? Eles são para auxiliar o nosso dia a dia. Por isso que tem que explorar a ferramenta. Tá com o scanner na mão? Vamos lá. Vamos explorar. Vamos conhecer, tá? Ajuste 5 de 8. Ó, o número 5. Reset adaptação. É para apagar os parâmetros autoadaptativos num geral da injeção. Isso, pessoal, apaga no geral todo o aprendizado da ignição, todo o aprendizado do combustível, só mantém a relação a F, mas os aprendizados de funcionamento, de manutenção, de ignição serão apagados. Às vezes, o carro não está legal, um reset adaptativo, você traz a memória para limpeza, né? Para uma limpeza geral e aí começa a trabalhar de novo.
Sabe aquele computador que tá lento, tá esquisito? Você coloca lá ele para fazer uma limpeza de disco, para ele fazer, né, fazer, né, um desfrag, né? Você consegue melhorar o desempenho dele, o funcionamento, porque a memória vai estar mais limpa, mais rápida, né? Pessoal, aqui na injeção eletrônica é algo parecido. É um computador. Se você faz uma limpeza de bico, né? Funciona um motor diferente. A ECU tem que ter o seu autoadaptativo zerado. Se você faz uma manutenção, tem que ter o seu autoadaptativo zerado. Então é uma função muito importante via scanner, tá? Principalmente no pós-manutenção. Vamos lá? Ajuste 6/8. É específico. Olha lá, ó. Reset adaptativo O2. Quem que é o O2? O2 é de oxigênio. Ah, é o sensor de oxigênio. Ah, é o sensor? Ah, é a sonda lambda. Captaram? O2 vem de oxigênio. Sensor de oxigênio. Ah, é a sonda lambda. Ok? É para resetar os parâmetros autoadaptativos do O2, sensor de oxigênio, porque ele consegue determinar se está com álcool ou com gasolina. Consegue. O quanto que isso se consegue na prática em velocidade. Com a sonda lambda 1 e 2 e dando esse reset, você permite um reinício. Isso é legal. E isso também funciona bem na prática, auxilia bastante. Vamos lá, a teoria. Resets. São dois importantes resets que devem sempre ser efetuados após os devidos reparos e limpezas. Assim, teremos um reset nos parâmetros autoadaptativos que a ECU vai armazenando. Então, é uma forma de zerar esses parâmetros. Né? Aquela história que o carro está ruim de andar porque o ex-dono não andava. Tá bom? Pode ter isso, alguma influência, alguma coisa no mapeamento? Pode. Não que seja uma coisa muito forte, perceptível, mas pode sim. Eu fazendo aí esse reset adaptativo, eu deixo a memória limpa. Fica mais leve, fica mais rápida, tá? Então isso ajuda bastante, com toda certeza. Acabou? Ainda não. Temos mais 2 ajustes. Eu falei que tem ajuste pra caramba. Ajuste 7/8. Tipo de combustível. Legal. É um veículo flex. Funciona com álcool ou gasolina, né? Álcool sozinho ou gasolina sozinho. Álcool e gasolina, ou seja, soma um com o outro em qualquer proporção. Então temos a relação AF para ser aprendizada no modo forçada. Ou seja, está com gasolina. Eu coloco lá, tipo de combustível, álcool. Sim, ele ajusta para álcool. O AF muda para álcool. Vixe, o carro vai ficar uma droga. Se estava com gasolina e funcionava bem, põe para álcool, o carro vai ficar ruim para caramba. Vai dar falta de combustível. Se ao contrário, estava para álcool, eu coloco para gasolina, vai dar falta de combustível, não, vai dar excesso de combustível, porque com álcool originalmente injeta mais. Então, com esse ajuste, eu consigo adequar a mistura em alguns parâmetros. A relação AF é o fundamental. E funciona bem, né? Esse tipo de ajustes ajudam bastante também lá na prática. E tem mais um. O último ajuste. Aprendizado do sensor de rotação. Então temos o quê? Uma possibilidade de apresentar o sensor de rotação ao módulo do gerenciamento eletrônico, onde se consegue o quê? Uma adequação melhor, né? Justamente no principal sinal do módulo, sinal do sensor de rotação do motor, está lá junto da polia dianteira do motor. Então esse sinal é importante, é mais um sinal de ajuste, um aprendizado que a ECU faz, tá?
Vamos lá aos comentários dessa etapa também. Ó. Mais ajustes. Temos as opções de escolha do tipo de combustível deste veículo flex, como um aprendizado forçado para esse teste. E o último ajuste é o aprendizado do sensor de rotação do motor. Você está fora, não funciona. Temos que aproximá-lo para que ele faça o aprendizado. Esteja o quê? Sintonizado com a posição real e aquilo que o motor precisa. Porque o sinal de rotação é um sinal fundamental. Logo, o seu aprendizado, estágio final, é, sem dúvida nenhuma, muito importante também, tá? Então estão aí todos os ajustes que nós temos via scanner para ela, né? Ó, para unidade de controle eletrônico do motor, a ECU. Então esses atuadores são por ela comandados. Os ajustes são por ela comandados. Temos o quê? Formas de trabalhar, formas de se adequar, formas para deixar o funcionamento do motor o mais regular possível, dentro de desempenho, dentro de economia de combustível, dentro de emissão de poluentes. Ou seja, fecha-se o circo para ter um funcionamento cada vez melhor do motor. Entenderam? Todos esses ajustes são importantes e você faz aí com seu scanner independente da marca. Beleza? Telinha de dica para vocês. Os ajustes efetuados no scanner são excelentes para que sejam feitas as devidas adaptações para o melhor funcionamento e, principalmente, para os parâmetros de aprendizado que a ECU faz. Então, ele é importante. Tem um scanner? Explore, use no dia a dia. Mesmo que seja um carro que está fazendo o freio, suspensão, deu um tempinho? Passa o scanner. Faça o teste. Faça uma simulação. O seu aprendizado vai ser muito maior. A sua bagagem de conhecimento vai aumentar. Então aproveite. Faça os testes. Belezinha? Perguntinha na nossa tela. O scanner é uma ferramenta fundamental na reparação do Agile? É fundamental? Sim, né? Para o dia a dia de hoje, ela auxilia muito no diagnóstico e nos ajustes do veículo. Né? Então você acaba tendo que ter o scanner para fazer os ajustes. Mesmo que sem scanner você consiga fazer aí o diagnóstico, mas os ajustes tornam-se uma ferramenta fundamental. Belezinha? Muito bem. Alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac. Jaimilson Francisco Gomes perguntou: professor, antes desses ajustes, tem que começar pelo reset? Então, primeiro, fez a entrevista com o cliente. Depois, código de defeitos, leituras, né? Fez a manutenção no carro, limpou a borboleta, trocou velas, limpou o bico, trocou filtros, cabos de velas, fez a manutenção, ou o catalisador, né, como era o exemplo dessa aula, tá? Fez a manutenção? Beleza. Vamos apagar a memória de defeitos primeiro, deixar a memória limpa e depois fazemos esses ajustes, tá? O ideal sempre é, pelo menos, fazer o reset dos parâmetros. Esse é o fundamental. Os demais é segundo para fazer algum teste específico ou alguma adaptação específica. Mas o reset dos parâmetros, esse realmente, Jaimilson, é fundamental. Ok? Diomedes de Albuquerque Melo perguntou: professor, aquele sistema antigo do Santana 2.0, EC4, tem essas opções de ajustes? Não, de jeito nenhum. O sistema EC4 é um sistema de injeção bem antigo, né? Para os carros aí da década de 90 até 96, não tem ajuste. Ele quase que não tem memória de falhas. É até com scanner,
Nem leituras apresenta, nem leituras. Só as falhas de memória. Nem leituras você não consegue ler, seja o scanner alternativo, o importado ou até o original. Porque ali é um problema da ECU, que é limitada. E agora, Juliano Ferreira de Freitas, olha a historinha, hein? Professor, olha a história deste Agile. Vamos lá. Segunda-feira, o veículo não pegava. Ele afogava. Conferiu o AF e estava para a gasolina. Ajustei para álcool e o carro pegou. Na terça-feira, pegou beleza. Hoje, na quarta, mesmo defeito. Ele está perdendo o AF. Alguma dica? Claro, vamos lá. O que faz o veículo perder a referência do AF? Relação air-fuel, ar-combustível. Primeiro, pode ter sido uma mudança de combustível, mas acredito que não foi esse caso, né? Se estava lá com álcool, continuou com álcool, não foi abastecido com gasolina. Por que ele perde a referência? Algum parâmetro incorreto, por exemplo, sonda lambda. Se o sensor lambda começa a enviar um sinal incorreto, ela está carbonizada, está suja, o módulo vai modificando o mapeamento para adequar o AF segundo ele. Outra possibilidade, além de sonda lambda, a alimentação elétrica do módulo. Quando ele perde a referência elétrica, ele vai mudando essa relação AF, ou seja, ele vai tentando adequar ou perde esse aprendizado. Então, bateria, aterramentos, comutador de ignição. Muita atenção com esses parâmetros, tá? Então, o que faz o módulo perder o AF, sonda lambda, 1 e 2, as duas podem fazer isso. Detonação é mais difícil, mas também pode. A alimentação elétrica. Então, conferir os positivos, negativos, aterramentos e por aí vai. Também não se esqueçam que há muitos casos em que o combustível que está lá é álcool, mas está misturado. Hein? Está misturado. Muito cuidado. Outra característica, e aí cabe a você, profissional aqui do MEC, né? Já vou falar o nome do sorteado da Valclay de hoje, né? A aula de ontem foi gravada, a aula de hoje ao vivo. Já eu passo para vocês o nome do Felizardo da aula de hoje. Então, uma outra possibilidade é qual? Você ter o quê? Uma questão de combustível adulterado. Abasteceu e parou o carro. Então, a orientação qual é? Sempre que o cliente vai mudar o combustível, está com álcool, eu vou encher de gasolina, é mudar e rodar 10 km, pelo menos, com o veículo. É o ideal, para que o módulo tenha tempo de fazer a adequação, fazer os ajustes de acordo com o que é projetado, de acordo com o que está projetado, tá? Então, segue essa recomendação. Abasteceu? Abasteceu. Mudou de combustível? Rode pelo menos 10 km. Agora, tinha gasolina, vai encher de gasolina, não precisa rodar 10 km. Não tem nenhum problema. Só vai ter que rodar quando se muda o tipo de combustível. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica, finalizamos as aulas do Agile. Semana que vem, assunto novo, Peugeot 207, aula de introdução. O aluno sorteado hoje com a camisa alusiva à seleção brasileira da Valclay foi Hilton José da Silva, lá da mecânica, o Hilton Car. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas
e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com o líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.